Hello, everybody! Então, falar um pouco sobre o livro que eu tô ouvindo agora, que é o Leaders Eat Last. Eu imaginei que ia ser um livro de gestão, sobre como, enfim, né, nessa parte de gestão, mas na verdade, assim, ele tá envolvendo muito mais coisa do que só isso. Ele fala sobre a questão de como funciona os nossos hormônios e como que você consegue fazer que a cultura da tua empresa gerencie para que você consiga ter um ambiente melhor. E é bem interessante que ele vai em pontos assim bem mais profundos do que simplesmente uma limitação superficial. Ele vai falar sobre a questão da evolução humana, comenta sobre fatos históricos interessantes dos Estados Unidos. E, cara, muito bacana. E um dos pontos que ele está comentando agora, não terminei, tô no começo do livro, ou na metade do livro, é um ponto da abstração. Isso é um negócio muito interessante. Tem um teste, que eu acho que o nome é Melbourne, eu devo estar falando errado, mas é um teste que é o seguinte: são dois, o professor e o aluno, ou a pessoa que está sendo testada, e para cada resposta errada a pessoa recebe um choque. Acho que o pessoal já deve ter visto, tem um filme no Netflix que é muito bom, que mostra esse professor do MIT. E daí o que ele prova, a ideia dele era provar o porquê que tanta gente fez coisa errada na Alemanha no tempo da guerra, né? Tipo, mesmo sabendo que estava errado, aquilo os caras acabavam fazendo. Questão da influência. E teve um índice assim, que quando a pessoa estava vendo, então, vamos voltar, o experimento dar um choque cada vez que a pessoa responde uma palavra errada, uma coisa errada. Isso aí, William. Então, a pessoa tinha, sei lá, ia de 50 a 500 volts, a de 15 a 500 volts. E a pessoa ia aumentando de acordo com a quantidade de erros, né? Quando a pessoa estava vendo a outra pessoa sofrer, porque era um ator na verdade, isso acabava, a pessoa existia em torno de, sei lá, 80% das pessoas existiam. Só que esses índices, conforme as pessoas iam distanciando, então, por exemplo, assim, a pessoa já não está na mesma sala, ela vê, mas não está na mesma sala. Ela está em outra sala, já caiu um pouquinho, caiu de, acho que 80 para 70%. Quando eles tiraram a pessoa, que a pessoa tu não via, não escutava nem nada, ela só ia dando choque. A gente tem um problema muito grande com relação à abstração. Humanos, no geral, a gente tem um problema muito grande com relação à abstração. E daí caiu que as pessoas, 30% só não desistiram. Ou seja, 70% mataram a pessoa, chegaram ao nível de matar a pessoa, ou dar um choque muito forte. As pessoas têm um problema com relação à abstração, que é o seguinte: já foi provado que quando a pessoa está lidando com dinheiro, ela lida de um jeito. Quando a pessoa está lidando com uma coisa que é intermediária, por exemplo, assim, o caso da crise americana, onde que a pessoa não lidava com dinheiro diretamente, mas ganhava bônus, ou ganhava pontos que depois virava bônus. As pessoas acabam lidando de uma forma menos racional, digamos assim, porque ela não tem a percepção de estar roubando, por exemplo. A pessoa pegar uma ferramenta da empresa não é tão ruim quanto pegar 10 reais, por exemplo. Entendeu? Tipo, pegar 10 reais é roubo, mas pegar aquela ferramenta ou aquele material de escritório não tem tanto problema. E isso também acontece, por exemplo, com relação à gestão. Eu já vi isso. Por exemplo, um desafio grande que eu tenho com relação à questão de equipe trabalhando remota, que tu distancia um pouco essa questão, né, da relação e tudo mais. Eu já vi acontecer isso. Um amigo meu pegou e contratou um serviço de design no pessoal desses sites da internet. O cara, acho que era da Índia, alguma coisa assim. Simplesmente porque ele não gostou, ele pegou e cancelou o projeto e não pagou o cara. É muito mais difícil tu fazer isso pessoalmente. Eu duvido que se a pessoa estivesse na frente dele, trabalhando durante 5 horas ou 10 horas, como que aconteceu com esse cara, ele ia simplesmente pegar e falar assim: não, cancela, não paga e bloqueia esse cara. Então tem muito desafio nesse lance, dessa questão do nosso mundo hoje,
com relação ao trabalho remoto, por exemplo, um negócio que a gente vive, não sei se vocês sabem, mas hoje a Easy, a empresa onde eu trabalho, ela tem 30 pessoas que trabalham totalmente remotos, a gente não tem escritório. Eu tenho escritório aqui em Miami, mas a maioria do pessoal é no Brasil e cada um mora num lugar. E o distanciamento, eu começo a ver esse tipo de coisa também quando eu percebo que as pessoas não lidam com o cliente lá na frente. As pessoas começam a criar regras, assim, do tipo assim, ah não, se o cliente não falar isso, dane-se, não quero saber. O cara que faz esse tipo de coisa, ele não geralmente fala com o cliente. Ele não tá lá pra dar a cara a tapa, entendeu? Então, isso é um ponto importante. O humano não trabalha bem com abstração. Enfim, fica a dica do livro. Um abraço pra todo mundo, um ótimo final de semana. Um abraço.